Bom dia. Termina hoje o prazo para o Tribunal Superior Eleitoral julgar os recursos baseados na lei do Ficha Limpa, mas dificilmente os ministros conseguirão analisar todos os processos e esse prazo deve ser prorrogado. Aqui conosco no estúdio do Repórter Brasil, o professor de Direito da Universidade de Brasília, Mamed Said Maia. Bom dia, professor. Bom dia. Com esse entendimento inicial do TSE de que a lei do Ficha Limpa vale já para as eleições deste ano, o julgamento dos próximos recursos deve ser acelerado? Eu entendo que sim. Afinal, essa questão, ela galvaniza o debate popular. Há uma expectativa da sociedade no sentido de que esse projeto que teve iniciativa popular, essa lei possa valer já para as eleições de 2010. E ela já surtiu efeitos, os próprios partidos, em certa medida, já realizaram um filtro, né, na hora de aprovar os candidatos. De todo modo, pelo que a gente sabe, já há aí cerca de 35 candidatos pelo país afora que tiveram suas candidaturas impugnadas com base nessa lei complementar. Agora, professor, a gente deve considerar que cada caso é um caso. Isso explicaria, por exemplo, o fato de o TRE do Tocantins, ter liberado a candidatura de um senador, declarando que o Ficha Limpa era inconstitucional, mas ter indeferido o registro de candidatura de 4 candidatos com base na mesma lei do Ficha Limpa. Ou seja, cada caso é um caso ou a lei vale para todos? A lei certamente vale para todos. Eu creio que essa interpretação díspare se deve a alguns equívocos que existem, né? Particularmente por parte daqueles que consideram que a lei é inconstitucional ou que a lei não seria aplicável para as eleições de 2010. E a minha convicção, o TSE já confirmou isso por maioria de votos, de que realmente a lei não mexe no processo eleitoral propriamente dito. Não são normas que versam sobre urnas eletrônicas, sessões eleitorais, sobre voto. Então eu creio que essa questão tende a ter um desfecho rápido. O TSE, as decisões dele são terminativas, salvo se envolver em matéria constitucional. Que é o caso do Ficha Limpa. É o caso e certamente isso aí vai ao Supremo Tribunal Federal, mas eu creio que pela importância do tema, nós deveremos ter aí um desfecho, né, essa interpretação ser logo firmada. Professor, como é que fica o caso de um candidato que tiver o registro de candidatura negado pelo TRE e pelo TSE? A campanha continua na rua? Ele continua fazendo campanha? Enquanto não houver uma decisão final, e certamente essa questão vai ao Supremo, eles são candidatos. Pode até ocorrer essa hipótese, né, bizarra de eles até se elegerem. De todo modo, o que eu acho que deve ser feito é a população, né, a sociedade ficar atenta no sentido de só depositar o seu voto naqueles candidatos que efetivamente, né, não têm comprometimento e não podem ser alcançados pelas diversas hipóteses previstas em lei. A condenação com trânsito julgado, a condenação por um colegiado de juízes, em face de terem cometido, né, vários crimes, como crime contra a dignidade sexual, crime contra a economia popular, captação ilícita de sufrágio, enfim, aquelas situações em que se diz esse indivíduo, né, ele não está apto a se apresentar como candidato e participar do processo político eleitoral, porque ele não dignificou, né, a função pública em momentos anteriores. Agora, professor, corre também o risco de o STF, o Supremo Tribunal Federal, negar o Ficha Limpa, negar pelo menos para as eleições deste ano. E aí, como é que fica? Esse risco existe, né? A questão ainda está em debate, ainda está em aberto, mas, de qualquer maneira, o debate, a discussão que a lei do Ficha Limpa proporcionou já é muito salutar para a democracia brasileira. Acho que a sociedade ela tem o direito, né, de definir norma aquilo que se quer das pessoas, qual o perfil das pessoas que se apresentam como candidatos. A meu ver, é uma medida preventiva. Esse princípio da prevenção existe, por exemplo, no direito ambiental. Quando não se dá, né, a licença ambiental para aquele empreendedor, para aquela empresa, né, que tem o risco concreto de haver uma poluição, uma degradação do meio ambiente. Da mesma maneira, se exige aí que a pessoa, para aspirar a um cargo, né, popular, um mandato popular, seja no legislativo ou no executivo, não tenha cometido aqueles crimes elencados na lei. O importante, professor, é que o cidadão fique atento, porque se ele pretende dar o voto para um candidato que tem a ficha suja, é um direito dele, mas ele deve ficar atento se esse candidato, de fato, vai representar os interesses dele, cidadão, ou do próprio candidato, né, o interesse pessoal do candidato. Não tenha dúvida, a pessoa que vai exercer um mandato eletivo, seja numa casa legislativa, seja no Poder Executivo, né, ela tem que ser uma pessoa que tem uma vida pregressa, né,
um passado, né, uma vida anterior realmente digna. E se essa pessoa não trata a coisa pública, né, o patrimônio público da maneira devida, ou cometeu um daqueles crimes lá que estão descritos na lei, realmente ela não teria condição de se apresentar como candidato, né, e dignificar realmente o exercício da função pública. Ok, professor Mohamed Said Maia, vamos aguardar aí a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site na internet, o endereço é tvbrasil.ebc.com.br/repórter Brasil.